Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Adriana Okamura e você está no Fluxus Cast, o podcast do Universo Fluxus. O Universo Fluxus é um remix de música, meditação e espiritualidade. Aqui a gente junta esses mundos para te entregar uma experiência de elevação frequencial através das ondas sonoras. Esse é o primeiro episódio do Fluxus Cast e é muito paradoxal porque o tema escolhido é morte. E você pode estar se perguntando, por que a gente vai começar algo novo falando da morte? A minha gatinha partiu e eu acho que eu estou fazendo um tributo a ela. Toda morte significa um novo nascimento. E falar da morte dela, que foi uma gatinha muito especial e que me acompanhou por 10 anos, ou seja, eu posso me emocionar em alguns momentos, porque esse tema é para realmente a gente trabalhar as emoções. Então respira aí junto comigo para a gente continuar essa conversa. A Celina, ela foi uma gatinha que me acompanhou por 10 anos. Ela me viu de todos os jeitos e maneiras que muita gente não conhece. Ela se deparou com muitas sombras minhas e ela continuou do meu lado. E eu tenho certeza que você que está me vendo, me ouvindo, entende sobre isso. Senão você não estaria aqui. Então, falar sobre a morte hoje para mim é compartilhar ainda mais sobre o que eu aprendo da vida e sobre a vida. Me despedir da Celina foi um mix de emoções e que eu consigo perceber como foi muito parecido quando Micael nasceu. Micael é meu filho, ele tem 2 anos e eu digo que o portal da maternidade é o maior portal de transformação que a gente vive. E cuidar de um ser, seja ele um ser humano ou um ser de 4 patas, felino, na verdade ensina sobre o mesmo amor. Com a nossa maturidade, a gente vai elaborando melhor as histórias que compõem a nossa vida. Com a maturidade, a gente vai criando mais repertório, mais vocabulário, mais fôlego até, para dar mais detalhes sobre a história. Então, quando eu atravessei esse portal de transformação para meu filho nascer, é claro que uma parte minha morreu. E 2 anos depois, eu vejo que a Celina, ela me traz uma releitura do que foi esse processo para mim. Quando a Celina desencarnou, ela trouxe esse sentimento de novo da morte para dar lugar à vida. E eu não sei se você está passando por isso, mas eu gostaria que você se sentisse acolhida, acolhido, porque vivenciar uma perda
nos causa uma tristeza muito profunda. E até que essa tristeza se transforme apenas em uma saudade, a gente pode vivenciar dores que, se a gente não estiver atento e consciente, a gente pode cair num lugar de culpa. E essa culpa vai trazer muitas outras feridas emocionais que, inevitavelmente, elas vão aparecer porque elas já estão aí. Então a Celina, ela sempre foi uma gata de muita delicadeza. Ela era uma princesa real, sabe? E ela me ensinava muito sobre isso, sobre o caminhar leve, discreto, mas ela era uma ótima caçadora também. Então, ela tinha a leveza e a delicadeza no caminhar, mas ela também tinha a ação assertiva para aquele bote. E como sempre, ela me ensina sobre a leveza no caminhar. E uma das coisas que eu pude compreender com essa passagem foi que ela realmente me mostrou que amar não dói. E eu sempre sofri por antecedência, pensando no dia que eu perderia uma das minhas pichucas, Celina, a gata, e Nina, a cachorra. E eu sempre sofri por antecedência. Até que o dia aconteceu. Foi muito rápido o modo como aconteceu a perda. Mas eu percebo como, de alguma maneira, eu estava sendo preparada para esse momento. E eu vou pegar aqui um papelzinho para eu enxugar as minhas lágrimas, porque essa história realmente tem muitas emoções. E dos grandes motivos de eu decidir gravar esse vídeo e assim iniciar esse podcast é para que vocês vejam, desde agora, o quão humana eu sou. Então vamos lá. Foi muito rápido o processo como aconteceu, mas eu estava sendo preparada. Primeiro, que quando eu fiz a vivência de um tratamento coletivo no Portal 1111, eu recebi orientações muito claras da espiritualidade de que eu deveria trabalhar os pets das famílias, assim como a casa e o núcleo familiar. E ali já haviam alguns sinais de que Celina não estava bem. E eu apliquei as minhas ferramentas energéticas nela, e ela ficava numa melhora e numa piora, numa melhora e numa piora. E nós aqui em casa estávamos observando, mas era uma melhor e uma pior, uma melhor e uma pior. Então parecia que era, sabe, era apenas um fôlego a mais, um fôlego a mais. E eu tenho uma certeza que eu sinto aqui, é de que esse era o nosso processo. Eu, Celina e a minha família. E vocês vão entender por que a família. Uns 2 dias antes de ela fazer a passagem, eu senti de colocar no grupo da comunidade de estudos e práticas
uma meditação, oração com alguns comandos para ativar o amor, a verdade interior, para justamente trazer a pessoa que está ouvindo para a frequência da aceitação. E eu ouvi muito esse áudio, porque tudo que eu faço para os outros é realmente um transbordar do que eu já tenho dentro de mim. E eu não estava entendendo o porquê, mas eu estava sentindo que eu precisava me manter nessa frequência da aceitação. Então o que eu fiz foi algo que eu já faria para mim, mas eu dividi com todos. E sempre que tem esse todos no meio, me deixa sempre muito alerta, porque é claro que isso diz sobre mim. Eu acredito que a gente realmente é parte de um todo e cada pecinha do quebra-cabeça é muito importante para que toda a imagem se forme. O que é importante de você entender aqui é de que a gente é uma parte de algo muito maior e esse algo muito maior é o que faz todo mundo estar junto. Então, quando eu fiz esse áudio, eu senti que era para o grupo, mas eu também sentia que eu precisava fazer essa prática da frequência da aceitação. E eu fiquei fazendo muito, como se realmente a minha alma estivesse me solicitando, eu preciso dessa energia, a gente precisa dessa energia para conseguir superar, para a gente conseguir se libertar de algumas coisas. E aí, quando chegou no final de semana, a Celina, ela estava comendo bem, mas aí ela parou de comer. E na segunda-feira a gente levou ela no hospital veterinário da nossa cidade. E logo de cara ela já foi internada, ela já foi pro soro, enfim. E todo dia que eu buscava Mikael na escola, eu falava, hoje a gente vai no hospital para ver a Celina. E ele ama a Celina. Quando eu fiquei grávida, a Celina, ela realmente ficava junto, eu, a Nina e a Celina, como sempre fomos por 10 anos. Mas quando o Mikael nasceu, ela nem olhava na cara dele. E ele foi crescendo, nossa, assim, a gatinha e ele era... Enquanto que a Nina, ele, né? Porque, enfim, a Nina come a comida dele, tira a bolacha da mão dele, ele fica com raiva e ele tem uma birra com ela. Parece que eles são realmente irmãos e dava pra ver na dinâmica quem eram os irmãos que se davam bem, quem é que fazia motim, quem é que separava a briga, enfim. E aí, todo dia eu ia buscar o Mikael e falava, filho, hoje a gente vai pro hospital ver a Celina, porque a Celina tá dodói, lembra? E a tia do hospital tá cuidando, tá bom. E veio na segunda, a gente foi. Na terça-feira, quando a gente foi, a médica plantonista falou que ela tinha tido uma queda, né, na evolução dela. E então, mas que não era para eu me assustar como ela estava, porque ela parecia que ela estava meio chapadona, assim, sabe? E aí eu entrei sozinha primeiro, depois o Thiago e o Mikael se juntou a mim. E é muito engraçado como a gente sente. Eu lembro que eu olhei para ela, acendeu uma ternura em mim, que eu acho que eu só me lembro de sentir isso quando eu peguei o Mikael no colo. Mas era uma situação diferente, né? Porque era uma despedida, não era uma boas-vindas, um cumprimento de chegada.
era um cumprimento de partida. E eu olhei para ela e falei: nossa, Cecê, eu sinto muito que você esteja sentindo tanta dor. Eu gostaria que você soubesse o quanto eu sou grata por cada minuto que a gente passou juntas. Você me ensinou muito sobre o amor. E cada dia eu aprendo mais. Então, agora, o que eu mais desejo é que você descanse. Minha gata, como eu chamava ela, ou gatinha. Descansa, filha. Esse corpo, ele já tá muito prejudicado. E eu sei que você não é esse corpo. E se você me perguntar, você preparou esse discurso? Talvez eu tenha sido preparada para esse discurso. Na hora saiu tão natural e sincero, porque eu realmente estava falando com meu coração para ela. E ela fechou os olhinhos e ficou me olhando. Dali então veio o Tiago, Micael. Tiago também na hora percebeu que ela não estava bem. Também fez a mesma coisa que eu fiz. E aí, no dia seguinte, depois que eu voltei de meditação, eu comecei a montar uns tratamentos energéticos. E só deu tempo de eu montar um. E nesse tratamento eu tinha colocado um comando. E esses comandos são uma bomba de energia, sabe? Você pode até colocar ali a sua intenção, mas é só porque você está potencializando a bomba de energia. Só de você sentir, você já está comandando e enviando uma bomba de energia, sabe? Pouco tempo depois do tratamento tá ali acontecendo, o Tiago me avisa que ligaram do hospital. E aí é claro que eu já sabia o que era, né? Mas é claro que também eu me emocionei muito. E eu tomei um tempo. Antes de fazer qualquer coisa, eu tomei um tempo para sentir o que eu estava sentindo. Uma culpa, uma tristeza. Será que eu fiz o suficiente? Eu deveria ter feito mais. Eu já estava sentindo que não estava bem. Por que é que eu não fiz mais? E se você está passando por isso, eu quero te dizer que eu tenho certeza que você fez tudo o que podia. Tudo que a gente dá para o outro é um transbordar de nós. Então, sabe, é injusto achar que a gente podia transbordar mais, mas não tinha. E aí, coloquei de novo aquele áudio da meditação, da aceitação, e aquilo me fazia chorar cada vez mais. E hoje, eu sou do tipo de pessoa que, se eu tô com raiva, eu tenho ferramentas para liberar essa energia da raiva. Eu uso, não importa onde eu esteja.
Eu não vou esperar o momento perfeito da minha meditação no lugar mais silencioso, porque sabe, a vida acontece no meio do caos. A gente tem que ser mestres de nós mesmos no meio do caos. Na paz, na tranquilidade, você não precisa ser mestre de nada. Você já está sendo, entende? Só que o caos é que dá essa musculatura, dá resistência, dá firmeza, porque é um chacoalhar de coisas que, enfim. Então eu fiquei ali, fazendo todas as minhas práticas e aplicando as ferramentas que eu tenho para liberar essa tristeza. Mas a culpa é um sentimento traiçoeiro. E às vezes a gente está tão imerso na tristeza que a culpa vai tomando lugar e você nem percebe. Então, e se você está sentindo isso agora, vamos fazer uma prática juntos para a gente liberar a culpa, a tristeza, o arrependimento, qualquer coisa que esteja aí e esteja doendo. Eu vou pedir para você fechar seus olhos e se conectar com essa sensação, esse sentimento. Respira, que eu também vou fazer essa prática. Coloca a mão aqui no seu coração para se conectar com o seu coração. Isso. Se conecta com o seu coração. Eu sei que você sabe fazer isso. Respira agora para receber esses comandos. Eu sou ativar transfiguração completa do emocional em luz. Eu sou ativar pulsar, 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 pulsar agora. Eu sou ativar pulsar, 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 pulsar agora. Eu sou ativar pulsar, 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 pulsar agora. Eu sou ativar transfiguração completa do emocional em luz. Eu sou ativar pulsar, 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 pulsar agora. Eu sou ativar pulsar, 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 pulsar agora. Eu sou ativar pulsar, 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 pulsar. Agora eu sou ativar transfiguração completa do emocional em luz. Eu sou repetir 1 quatrilhão de vezes elevado à 10ª potência agora. Eu sou ativar sistema Atlantis para ressonância em luz. Eu sou repetir 1 quatrilhão de vezes elevado à 10ª potência agora. Eu sou ativar sistema Atlantis para ressonância em luz. Eu sou repetir 1 quatrilhão de vezes elevado à 10ª potência. Agora faça-se a luz. Respira. E toma um tempo agora para perceber as sensações no seu corpo. Você pode relaxar suas mãos. Respira, isso. E percebe como você se sente agora. Agora a gente vai para a parte da história que eu acho que é a mais bonita. Todo o processo é muito lindo, mas a conclusão da história eu acho que é sempre, poxa, é a parte mais esperada. A gente ouve a história justamente para que ela tenha um fim e a gente esteja ali. E aí, depois que
eu recebi a ligação do hospital, eu fui até lá. Perguntei para o Tiago se ele queria ir. Ele disse que não se sentia bem para isso e perguntou se eu iria. E eu disse sim, porque eu preciso fazer essa conclusão com ela. E eu sei que é só um corpo, mas é justamente esse corpo que eu quero honrar, porque afinal de contas foi isso que deu a oportunidade de eu e Celina estarmos juntas nessa experiência. Além disso, eu disse para ele, eu quero agradecer as pessoas que estavam lá, porque foram elas que cuidaram da Celina e eu tenho certeza que foram as pessoas certas. Então, eu passei na floricultura e comprei 7 rosas brancas e levei para o hospital. E foi tão bonito porque a gente teve um tempo ali, sem mais ninguém. E foi tão humano porque as pessoas, elas realmente se retiraram dos seus postos de trabalho para que a gente pudesse ter esse ritual de passagem. Então eu conversei com a Celina, eu realmente me despedi, concluí a nossa história e aquilo foi me trazendo uma paz, que eu não consigo explicar. Então finalizei e quando eu cheguei lá, na verdade, a doutora ela me entregou uma cartinha e eu li essa cartinha com a Celina e eu achei de uma sensibilidade tão linda, porque ela teve o cuidado de separar um tufinho do pelo da Celina e colocar junto na carta. E por mais que sejam só os pelos, o ato foi tão bonito. E aí eu entreguei para ela 7 rosas. E essas 7 rosas eu magnetizei com alguns comandos também. E eu sinto que essa troca que a gente teve da tutora com a cuidadora dos últimos dias e o amor que ela transmitiu, a gente realmente percebe o que é servir com amor. E aquela moça, ela estava assim, representando aquilo de uma forma que eu fiquei muito feliz. É claro que existiam momentos em que eu sentia tristeza, mas nossa, até nesses momentos eu tenho a oportunidade de vivenciar o amor de uma forma nova. E aí, quando a gente foi buscar o Mikael, ele não foi para o hospital, então nós conversamos com ele. E eu tinha falado para o Tiago, como é que a gente vai contar isso?
e a gente meio que combinou uma história. Nós contamos para o Micael que a Celina, ela, no meio da madrugada, ela começou a sentir muitas dores e ela sentia que precisava deixar esse corpo porque o corpo estava dodói. Então, de manhã, a tia que estava cuidando dela chamou um foguete e o foguete chegou no hospital e levou a Celina lá pro céu. E aí lá no céu ela ia morar numa estrelinha. E essa é a parte mais bonita da história, porque ela integra assim todos os aprendizados do que foi todo esse processo que a gente vivenciou com a Celina. O foguete é uma coisa que ele já conhece, porque tem nos livrinhos dele. A estrelinha também. E como a gente já vinha falando do dodói, a gente não quis inventar nada e nem fantasiar tanto ao ponto de ele sentir que a gente estava criando uma história e não contando a história. E é tão incrível porque ele entendeu tudo. E na verdade, ele ainda nem faz ideia do que seja isso. Mas parece que toda vez que eu conto essa história para ele, eu tô contando essa história para mim. Só que essa história, ela foi elaborada com uma lente que é essa lente da magia da criança. E que agora eu vejo como faz sentido eu tá sentindo o mesmo amor de quando eu morri para Micael nascer. E agora, Celina morrer para que a gente nasça como uma família. E uma coisa que me faz afirmar hoje que o amor não dói é porque eu entendi que a gente confunde amor com apego. Isso era o que Buda falava, né? Que a gente precisava se desapegar. Essa foi a grande iluminação dele, né? Afinal, ele tinha tudo o que fisicalidade pode proporcionar pra gente. Ele tinha tudo e não se sentia feliz e realizado com isso. Então ele deixou as riquezas dele, todos os luxos e confortos, para viver uma vida simples. E é claro que eu não tô falando aqui que para você amar você precisa deixar o seu conforto. Não é isso. Porque o apego, a gente também é muito apegado às pessoas, aos bichinhos, às fases da nossa vida, né? E talvez seja por isso que a gente sofra tanto também, né? Porque aí quando vem a quebra, a perda, a gente sofre. Esse daqui é um episódio muito especial, porque além de ser o primeiro, ele marca o fim. O fim de uma fase. Vou deixar o vídeo em que eu leio a carta da Celina com as rosas que eu deixei para os seres humanos incríveis que cuidaram dela e que me mostrou uma nova forma de amar. Através do acolhimento, através de atos tão simples. E talvez a conclusão desse episódio seja esse convite
para que a gente viva a nossa vida desfrutando de cada momento, realmente desfrutando. Eu espero de coração que essas palavras cheguem numa frequência de serenidade, de harmonia. Gratidão por você ter ficado comigo até aqui. Tenho certeza que esse primeiro abre uma série de novas histórias. E para terminar, uma breve oração. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E assim terminamos o primeiro episódio de Fluxos Cast, na frequência de São Francisco de Assis, protetor dos animais. Até a próxima. Há um céu especial para pessoas como você, o céu para onde nós vamos, e a vida nos recompensará, tornando a nos encontrar lá. Eu estarei te esperando. Ser